aproveito, pega aquele bebê, ele é um bebê, ele não é a síndrome de Down, não. Então, quando a médica veio falar, eu não estava nem aí, porque ela ia falar sobre a condição dele. Eu queria saber, eu queria que ele ficasse vivo. E aí, quando ele nasceu, ele veio para mim, ele tem Down. E todo mundo, meu Deus, nada a ver e tal, porque para as pessoas aquilo era como se fosse uma condenação a alguma coisa, né? Isso. Eu só prometo uma coisa a você: você vai sair daqui, a gente vai ser feliz todos os dias. E assim tem sido. É. Eu puxei dela, eu e Vou. ela. Não, eu também vou. E você muito bem. Ela e você. O amor é a resposta, não importa a pergunta. E é com essa frase da Maria Cláudia, que é mãe do Fernando, o Nandinho, que a gente começa o Voz das Mães, e é um Voz das Mães especial. Hoje é o Voz das Mães especial pelo Dia da Síndrome de Down. Maria Cláudia, obrigada por você aceitar participar do Voz das Mães, contar um pouco da história sua, da sua gestação, de toda a descoberta do Nandinho, do diagnóstico. Eu já queria começar a te perguntar, eu queria que você falasse o que representa para você ser a mãe do Nandinho. Eu acho que é a coisa mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo de falar, né? Porque com certeza é o assunto que eu mais amo, porque ele é a coisa que eu mais amo na vida. Ter Fernandinho na vida é sinônimo de sorte. Às vezes eu me paro assim, me pergunto, meu Deus, que eu fiz de tão bom para receber esse presente? E às vezes as pessoas podem não entender, né, de imediato, porque eu me sinto assim privilegiada. Mas basta conviver com ele um segundo ou ver qualquer vídeo dele, que é fácil de perceber o porquê. Ele é muito iluminado, ele é muito diferente, engraçado, carismático, enfim, Fernandinho é uma bênção de verdade, assim, não é clichê, não. Acho que toda mãe deve falar isso do seu filho, né? Só que eu falo, gente, não tem como explicar. Só vivendo com ele para saber. Não tem dia ruim. Tudo é bom, em qualquer lugar. É sempre assim mesmo, porque olha, eu acompanho o Nandinho na internet, eu vejo os vídeos dele e eu falo que assim, eu amo, porque são coisas. E eu ouço isso muito do Vini também, que parece que eles são iluminados, né? Parece que eles trazem uma alegria de viver que você fala, cara, tem alguma coisa que é muito maior, né? Sim, eu acho que quem acredita assim na espiritualidade, independente de religião, né? Às vezes eu olho para ele, assim, alguma coisa que ele fala, o que ele faz, que eu digo, não. Eu acho que ele já viveu aqui muito e já sabe o que fazer, e o que falar, e é como se ele tivesse aproveitando realmente cada dia o que a gente deveria fazer. A gente perde tempo pensando, se preocupando com besteira e tal. E ele não tá, ele sempre tá vivendo. E tá sempre vivendo muito bem, muito feliz. A gente sempre lembra que quando ele era bem novinho, acho que uma das primeiras viagens dele, a gente mora em Recife, né? E uma das primeiras viagens dele de carro, assim, a gente foi pra Pipa, que é aqui no Rio Grande do Norte. E é um pouco distante, tá? Mas aí ele fazia as terapias e tal, mas não falava muito. Mas do nada ele cantou. Vida boa, brisa e paz. Aí a gente olhou assim, chega, achou estranho. E realmente é a vida que ele gosta. Uma vida boa, vida feliz. Então, assim, é como se ele já tivesse aprendido antes Sim. de chegar para estar aqui, sempre aproveitando e vivendo cada dia de verdade, muito feliz. É uma lição, né? É uma lição, né, Cláudia? Que a gente precisa, acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa aprender com ele como é viver a vida realmente mais leve. Eu queria voltar um pouquinho antes de como foi a tua gestação. Você sempre quis ser mãe? Foi uma gestação planejada? Então, eu sempre quis ser mãe, porque sempre cuidei das minhas primas, né? Da minha família, assim, dos bebês, eu que ficava cuidando. Mas quando a gente vai ficando, na fase adulta, eu já não tinha mais esse, eu quero ser mãe. Não, eu sou advogada, então assim, eu trabalhava muito, muito mesmo, chegava de manhã no escritório, saía muito tarde. Então, na minha rotina, nem tinha mais aquele tempo para isso, eu nem conseguia mais me imaginar. Porque Uhum. a gente vai levando a vida na correria e não consegue mais pensar naquilo. Sim. Só que eu namorava o pai dele já fazia acho que uns 8 anos. E aí eu engravidei. Não foi planejado, porque cada um morava na sua casa e tal. Mas quando eu engravidei, foi aquele susto. Mas assim, vamos lá, né? Aí a gente decidiu morar junto, né? Quando eu engravidei, decidiu morar junto. Não, vamos ver.
vamos ver como vai ser e tal. Foi aquela surpresa, mas foi uma gravidez super tranquila. Eu trabalhei, tanto que eu trabalhei até o último dia, assim, de gravidez. Eu lembro que no dia que eu tive as contrações, eu subia escada, me abaixava, dirigia, fazia, e o povo ficava, menina, que minha barriga estava enorme. Eu disse, não, e aí, tava tudo ótimo. Ele não teve nenhum diagnóstico na gestação. Nenhum. Todo mundo me pergunta isso, né? Porque é Sim, uma dúvida. Eu acho que as pessoas que estão grávidas ficam nesse receio de, meu Deus, eu acredito assim, quando você tem que saber, você sabe. E quando não exatamente. é para saber, você não vai saber. Porque eu fiz todos os exames. A transnúcia nucal, com a síndrome de Down, geralmente aparece Sim, os números alterados, não tem eles não têm esse negocinho no nariz aqui. Aí aparece também, não apareceu nada, nenhuma alteração. Todos os números deles estavam dentro assim, do que era para ser. E sim, tanto eu acredito que se aparecesse alguma alteração, o médico não iria indicar parto normal, porque para ver se como seria e tal. Como sim. não apareceu nada, eu tive contração e foi parto normal, assim, sem anestesia, foi super tranquilo. E como foi receber o diagnóstico? Então, aí todo mundo pergunta isso também, porque eu acredito, né, e brigo muito por isso, para que os profissionais se qualifiquem nesse momento, porque eu acho que eles que são muito mais despreparados do que a própria família. Muito A gente sabe mais. que existe muito preconceito, capacitismo, tudo. Só que se você recebe a notícia de uma forma tranquila, isso vai, gerar impacto em no todo o pós. E Sim, no meu caso, quando eu tive ele, né, ele estava muito inchadinho, porque foi parto normal. Então, assim, não dava para perceber uma característica muito forte. tá. E foi engraçado que foi minha mãe que viu, né? Toda vez eu digo isso. Porque ele foi pro berçário e minha mãe disse, ele tem Down. E todo mundo ficou olhando para a cara dela, assim, com um espanto. É como se ela estivesse trazendo uma notícia ruim. Sim. E para ela estava dando uma notícia normal e natural. Engraçado que minha mãe dizia que quando era jovem, eu queria ter um filho com síndrome de Down. Sem saber das implicações, porque ela não sabia que eles poderiam ter algumas comorbidades associadas, não sabia do tanto de terapia que precisava. Então, assim, realmente ela não sabia, ela achava uma coisa mais linda que queria. E aí, quando ele nasceu, ele veio para mim. Ele tem Down. E todo mundo, meu Deus, nada a ver e tal. Porque para as pessoas aquilo era como se fosse uma condenação a alguma coisa, né? Ou Isso é alguma muito doença. interessante. Porque eu falava isso com 15 anos. Que meu sonho era ter um filho com síndrome de Down. E minha mãe olhava pra mim e falava assim: Natália, você não tem a menor noção do que você tá falando. E só que eu sentia isso e era muito louco. E hoje eu entendendo o projeto que eu tenho, entendendo o que eu passei na minha gestação, o Vini não foi diagnosticado com síndrome de Down, mas eu falava, eu sabia que eu ia trabalhar e eu ia conviver com crianças atípicas. Eu já tinha essa certeza na minha vida. Eu tô toda arrepiada. Porque é engraçado isso. Minha mãe É, sempre dizia jovem. E ela disse, Cláudia, eu falava sem ter a mínima noção do trabalho que seria. Porque é, ela tem eu e minha irmã. E ela trabalhava o dia todo. Então, assim, se ela tivesse uma criança com síndrome de Down na época que ela teve a gente, ela não teria condição de dar esse sim, suporte. E ela é o meu maior suporte. Eu consegui fazer tudo com ele, de terapia, de tudo, porque ela estava por trás, cuidando de mim sim, e das sim. coisas, entendeu? Se eu não tivesse, se ela, no caso, se fosse ela não teria o suporte que eu tenho com ela. Exatamente. E aí ela disse, pronto, veio na hora certa. E quando ela falou que ele tinha, disse que... Aí eu via, né, a cara das pessoas daquele jeito, assim. Mas eu sou muito tranquila, assim, muito mesmo. E eu nunca idealizei nada, assim, porque as pessoas, quando estão grávidas, ficam naquela, ai, meu filho vai ser médico e vai ser isso. E aí eu acredito que realmente o luto e a frustração é muito pela expectativa que foi criada, Exatamente. do que você criou. Uhum. Ninguém tá imune a nada. Então, assim, eu sempre digo para as mães, ó, você acabou de ter um filho, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Sim, Pode ser que ele não tenha nenhuma característica agora e depois apareça algum diagnóstico. Ou pode ser que ele realmente não tenha nenhum diagnóstico e esteja num carro e sofra um acidente e fique e se torne deficiente e ninguém sabe. A gente não tem garantia de nada. sim, Então, eu acho que essa angústia e essa tristeza maior é dessa expectativa que é com gerada. certeza. E eu sempre falo para as mães assim, que a única coisa que eu pensava, eu e meu filho, era assim, poxa, que ele gosta de praia, que a gente fica, ele ama praia, pronto, a gente fica na praia. Precisa de alguma coisa a mais para gostar de praia?
Então, quando ele nasceu e ela disse, pronto, a médica veio muito nervosa. Eu percebi que a médica estava muito nervosa. Olha, justamente por terem falado a ela também não conseguia identificar, ou seja, você vê o despreparo Sim, médico, porque ela não era, às vezes as pessoas, porque é uma médica nova. Não, ela não era uma médica novinha, ela era uma médica experiente. E ela olhou e não conseguia dizer. sim. Ela não conseguia dizer. E eu já dei palestras em faculdade de medicina, e lá escutei que eles estudam síndrome de Down, tem meia página de um livro em 10 minutos de uma É. aula. Então, Mas assim, realmente. isso é uma coisa importante que você está falando, porque a gente foi convidado para assistir um filme que chama Sem Diagnóstico, que ainda não lançou no Brasil. E eu conversando com algumas médicas, e uma, inclusive geneticista, ela falou assim, Natália, o despreparo é tão grande que a psicologia, a gente tem uma matéria, tipo, num semestre. Sabe? Eu não sei se é um semestre, mas é um período muito curto. Então a gente não é preparado. Exato, e você não é preparado para dar um diagnóstico, para acolher aquela família. Não, então, e aí nessa parte do diagnóstico você vê como é falho, porque eles não conseguem identificar, Sim, eles não conseguem falar do jeito que deveria ser falado, porque meu exato. filho tem síndrome Down, certo? Parabéns, mãe. Ó, a gente vai ver e tal, acredita que ele... Não, mas chega naquele nervosismo e... Aí foi nessa hora que eu disse, ó, doutora, eu não me... Porque eu tinha visto, eu estava na sala, aqui no hospital que ele nasceu, tem uma sala. No berçário tinha uma câmera que eu conseguia ver ele do meu quarto Tá, no berçário. E eu vi que ele estava ótimo. respirando mal. E Tá. eu que vi. E eu disse, ó, ele não está respirando direito, vai cuidar dele, alguém vai cuidar dele. E eu chamei as pessoas para fazerem isso. Então, quando a médica veio falar, eu não estava nem aí, porque ela ia falar sobre a condição dele. Eu queria saber, eu queria que ele ficasse vivo. Então, Sim. quando ela chegou e disse, olha, pode ser que ele tenha Down, mas realmente ele parece muito com o pai, ele é a cara do pai. Aí, porque ainda tem isso. As pessoas são tão assim que acreditam, uma pessoa com síndrome de Down vai ser a síndrome de Down. Ela é assim, Exato. ela tem pai e mãe, ela tem diversas características, e entre elas ela tem a síndrome de Down. Sim. Então, quando eu falei, ó, aí ela disse, pode ser que ele tenha, eu disse, veja, doutora, preste atenção numa coisa, eu não me importo com nada. Se ele tem Down, se ele não tem, eu falei desse jeito mesmo, tava cheio meu quarto, cheio de amigos, cheio de familiares, assim. Ele pode ser amarelo, branco, não tem olho, não enxergar. O que eu quero é que meu filho fique vivo. Vai cuidar dele? Pode ir agora. Aí ela ficou assustada e saiu. E eu disse, aí chegou uma enfermeira e disse, ó, ele tá na UTI. Eu disse, pronto, quando é que eu posso ver ele? E aí, da primeira vez que eu entrei na UTI, eu já cheguei assim, meu Deus, que coisa linda. Ele era lindo, maravilhoso, gordo. Eu me da UTI, porque geralmente na UTI, né, são prematuros. Eu me bem Sim. pequenininho. E ele enorme no berçário, assim. E aí eu, lindo, gordo. E aí desse dia que eu disse, ó, filho, eu só prometo uma coisa a você. Você vai sair daqui, a gente vai ser feliz todos os dias. E assim tem sido. Quantos dias foram de UTI? Que a gente ficou 15 dias no hospital quando ele nasceu. Tá, Aí acho que 7 dias na UTI Neo e 7 dias no quarto. tá. E aí, quando tu perguntou se todo dia é assim, toda hora é assim, até quando ele tá numa fase, ele vai fazer 8 anos, então, assim, é uma pré-adolescência de implicar, de brigar. Mas já até nesses momentos é engraçado, sabe? Assim, tudo a gente se diverte. Até quando ele tá chato e que eu tô brigando, eu fico me segurando pra não rir. Eu posso nem falar isso à frente dele, porque eu fico segurando pra Ah, isso é importante. tem resposta para Pra tudo, tudo, né? sabe? É demais, assim, e no quarto eu disse para a família dele, né, que a família do pai estava um pouco, assim, assustada, triste, eu disse, ó, Sim. vocês vão ver que ele vai ser incrível, todo mundo vai brigar para estar com ele. E é o que aconteceu hoje. Ô, Cláudia, você acha que se você tivesse recebido o diagnóstico na gestação, seria diferente? Eu não queria, hoje eu penso assim, sabe por quê? Eu acho que a ansiedade atrapalha muito todo o processo. Então, Exatamente. assim, como eu recebi o diagnóstico, já tendo ele, pronto, eu já estava ali e tinha que cuidar. Já aceitou Eu mais acredito que se eu fácil. tivesse recebido na gestação, eu iria pesquisar no Google, que é péssimo, A pior coisa. iria ver muita coisa que eu não ia, que não tem nada a ver com ele, mas eu iria ver. Exato. Porque quando ele nasceu, que a gente começou a pesquisar, minha mãe pesquisava, aí eu dizia, mãe, para de olhar. Porque, assim, até as imagens, as coisas que você vai É. olhar. Então, eu sempre digo às mães, viva aquele dia, viva aquele momento. Pegue seu bebê, ele é só um bebê. E aproveite aquilo. Para de se preocupar com o futuro, porque essa angústia que dá de ficar querendo prever o que vai acontecer, que é péssimo.
Por isso que eu É, gostei de ser na hora do parto. isso é importante porque, assim, eu recebi o diagnóstico na gestação, né? Que o Vini teria uma displasia esquelética. E, assim, eu vivi de 18 até 37 semanas sem saber o que ia acontecer. E aí, lógico, você vai pro Google, é a primeira coisa que a gente faz. A gente quer saber informação. E a gente não sabe o que vai acontecer. Vai procurar uma mãe, não acha informação. Então, isso acaba sendo muito ruim. Você é uma preparação, mas é uma preparação que te deixa muito ansiosa, né? Exatamente. Por isso que hoje em dia, assim, é engraçado. Ele nasceu aqui no hospital. Tem médicas do hospital ainda, que elas trabalham ainda lá. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, elas, ó, não procura nada, não pesquisa nada, não. Segue Fernandinho. Ai, que Arroba. importante! Porque aí você vê uma vida real de pessoas reais. E Exatamente. você não vai procurar e não vai ver. Tanto que é isso, você queria ver outras mães, outras pessoas. E você, muitas vezes, aquela notícia no Google ali, seca, e imagens tristes, você não É. quer ver aquilo. Mas a gente quer seguir. Por isso que, quando eu tive ele, eu tive vontade de fazer o Instagram dele. Porque eu pensei, eu vou ajudar outras famílias a verem que a gente é normal. Sim, e é tão importante isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você, com esse teu amor, porque quando você fala do Nandinho, a gente vê sorrisos e acompanhar ele na internet também é isso. A gente aqui no Rio, vocês aí, a gente vê, mesmo com a distância, a gente vê que assim, cara, ele é muito feliz, você é muito feliz. Então, o bom dia de vocês de manhã, eu acho que você faz a outra pessoa, olha para outra pessoa com um outro olhar. E aí, eu queria te perguntar se você acha que essa tua alegria, esse modo que você vê a vida com o Nandinho, ajudou as pessoas ao teu redor também a olhar a síndrome de Down de uma outra forma? Com certeza. Eu lembro que eu tinha, na época que ele nasceu, eu trabalhava no escritório grande daqui, né? Como eu disse aí, a minha chefe, ela era muito rígida comigo, muito assim, brigava muito comigo. Ela era daquelas pessoas que, sabe, você não pode fazer nada de errado. E engraçado que ela chegou no hospital, aí ela olhou pra mim e disse: Você sabe, né, Cláudia? Porque ela já sabia meu jeito, né? Que eu sempre fui assim, animada, feliz demais e tal. Aí ela chegou e disse que, inclusive, ela brigava pra eu falar baixo, pra eu rir baixo. Aí ela chegou e disse: Você sabe, né, Cláudia, que a partir de agora, os seus olhos para o mundo serão os olhos dele. E o seu olhar para ele vai ser o que as pessoas vão ver. Isso eu entendia, mas depois, com o passar do tempo, foi que foi ficando muito forte. Eu percebi isso, que o meu jeito de mostrar ao mundo com leveza que a vida é diversidade, que todo mundo é diferente, independente da síndrome de Exatamente. Down. Então, assim, a gente pode ser feliz nas nossas condições, do nosso jeito, no nosso tempo. Então, eu acredito muito nisso, que o meu olhar para a vida, mostrando a ele a vida e mostrando para as pessoas como é bom conviver com ele. Então, todo mundo começou a perceber isso. E Sim. é isso, as pessoas estão longe, você está no Rio, mas parece que você está perto de mim, quando você está Sim, vendo ele no Instagram. E as exatamente. pessoas sentem isso realmente, É. assim. Ele tem Instagram desde que ele nasceu, e tem os seguidores que não são daqui, que acompanham desde sempre, de Sim. 2016. Então, eu recebo mensagens das pessoas, é como se elas se acham família dele, tia dele, é, da minha família, assim. E é muito engraçado, mas é porque conseguiram. E muitas pessoas que eram, assim, preconceituosas com a síndrome Down e achavam que era uma pessoa triste, doente, que iria tomar remédio, que não ia conseguir fazer nada na vida. E vem um menino ativo, alegre, engraçado, super bem-humorado, entendeu? Que ele consegue entender a piada e tal. E também tem essa questão das pessoas com síndrome Down, que não, é como se fosse assim, não chegam lá, não vão fazer isso. Mas eu sempre Uhum. deixo claro, independente do que faça. Quando ele não falava, eu achava ele o máximo. Eu ria horrores. Quando ele tinha um dente, ele tinha 2 anos e era banguelo. Ele tinha um dente embaixo. E a gente se divertia muito com isso. Então, assim, é do que você tem, você aproveitar ao máximo. Exatamente. Isso é tão importante porque às vezes a gente foca muito no diagnóstico, né? E aí você fica só ali no diagnóstico e tal e não aproveita a vida. Você não consegue olhar pro teu filho e falar, cara, tem que ser diferente aqui, eu vou fazer de uma outra forma. E eu pego muito isso, esse gancho que você tá falando com o que a gente viveu aqui com o Vini,
Que assim, é lógico que a gente teve o luto do diagnóstico por ser na gestação. Eu já tinha perdido 2 bebês e a gente não sabia como ia ser. Então, o risco de vida dele era o que mais me dava medo, né? E aí, tanto é que a gente falava assim, cara, se ele tiver o nanismo, que é o que falavam que ele ia ter, tá tudo bem. Se for só o nanismo, tá tudo bem. O meu medo é meu filho não sobreviver. Meu medo não é ele ter nanismo. Ai, Natália, mas você tá romantizando. Não, não é isso. É porque eu quero meu filho comigo. Independente da condição que ele tem, eu quero que ele comigo. É o mais importante isso pra mim. Se você vê ele feliz. Eu tava falando até ontem para umas amigas minhas, assim, a gente foca muito no que falta. No que falta, ao É, invés de focar no que a gente tem. E aí, quando a gente foca no que a gente tem, a gente aproveita aquilo de verdade, a gente vive de verdade, a gente é feliz de verdade. Por quê? Aí tem outras mães aqui, mas por que comigo? E eu, por que não com você? Se a exato. vida tá aí para todo mundo, se a gente pode fazer o que a gente é óbvio, dentro de todas as condições. Eu sempre falo assim, o que me dói de verdade são mães e pais que não têm condições. Por exemplo, aqui, que o serviço público não abarca as terapias, que eles não podem realmente ter esse. Isso dói em mim. Sim, Mas você ter um filho com deficiência, não, porque se você entende que a vida é diversidade, que todo mundo é diferente, que você também tem as suas deficiências, está tudo certo. A questão é que exatamente. dói na gente não poder levar num médico bom, dói não poder ter uma terapia boa. Isso sim que dói em mim. Aí eu Sim, tento aqui, como eu posso, ajudar, mas a outra questão de focar no diagnóstico, ou no que não tem, ou no que vai sofrer minha gente. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, assim, exatamente. era isso, a mesma coisa de você. Me importava que ele estivesse vivo e bem. Que eu disse, se ele estiver vivo, tá tudo certo. A gente vai sair daqui e vai ficar tudo bem. E a gente, eu ouço muito aqui no Voz das Mães o quanto as mães acabam limitando o filho por causa do diagnóstico, e acabam não vivendo realmente a maternidade e ajudando ele da melhor forma, né? E eu acho que assim, a gente fala muito isso, né? Eles podem ser o que eles quiserem ser. Independente da condição deles. Às vezes vai ter uma dificuldade a mais por algum motivo, mas a gente vai correr atrás para que não tenha. Exatamente. E eu, sempre que as mães me perguntam, qual é o conselho, assim, nasceu uma criança, a síndrome Down, que você fala para a mãe, eu vivo, aproveite seu filho. Aproveite, pega aquele bebê, ele é um bebê, ele não é a síndrome de Down, não. Ele é um bebê. Espera um tempinho para levar para terapia. 1 mês, 2 meses, não vai fazer essa diferença. Porque tem que sair do hospital, tem que fazer. Minha gente, viva aquele momento. Tente ficar com aquela conexão. Ele é seu filho antes de ser qualquer coisa. Ele é um bebezinho que precisa de amor. Então, assim, eu sempre digo, pare, olhe para ele, se conecte. Que você vai entender que a vida, depois, vai tudo se encaixando. Sim. Tudo se encaixando no seu tempo. Exatamente. Agora vamos voltar um pouquinho quando você recebeu o diagnóstico. Como foi a reação do pai do Nandinho? Vocês tiveram uma conversa? Como que foi isso? Ele ficou muito assustado, porque ele era, assim, ele é um pouco mais novo do que eu, ele é 3 anos mais novo que eu, mas assim, eu acredito que ele ficou assustado justamente por isso, assim, de não ter convivido com uma pessoa com síndrome de Down, Ah, é, não tá, assim, não esperava. Acho que ele ficou muito assustado, e eu via que ele ficou paralisado. E eu fazendo tudo e ele paralisado. Tanto que depois a gente voltou, foi para casa, ele tinha muito medo de doença, dele passar mal, ele ficou muito paralisado. E, e é tanto que hoje, assim, eu sempre digo, o Fernandinho estuda numa escola que tem muitas crianças com deficiência, muitas, importante. muitas. E eu fico pensando, se o pai dele tivesse estudado numa escola assim, quando o É, filho nascesse, ele ia dizer, eita, ponto. Ele iria ter visto na vida, sim, independente, todas as pessoas que são Down são diferentes, mas ele teria visto mais de uma, porque sim, lá da escola sim. dele tem várias. Tem várias crianças que são Down, tem toda a deficiência, de lá, é a escola, olha para o lado, tem todo, tem gente de todo jeito. E eu acho que a falta desse contato que a gente não teve implica muito nisso na hora de você ter um filho, você começar na cabeça, a imaginar várias coisas que Sim, às vezes nem vão acontecer. exatamente. Mas aí Isso depois ele lidou com naturalidade. foi tranquilo. Ele é igual ao pai. Aí hoje em dia são melhores amigos. E aí, hoje vocês não são mais casados, né? E aí, como que Isso. Quando ficou o isso? Fernandinho.
Quando o Fernandinho tinha, antes de fazer 2 anos, aí a gente se separou. Assim, a gente é muito amigo. E a gente viu que não dava para ficar casado, porque a gente percebeu que era melhor a gente longe para cuidar bem do nosso filho do que a gente perto brigando, enfim. Não teve E nada em aí acho que também relação ao diagnóstico em si. não teve em relação a isso. E a gente sabe, né, que os dados são altíssimos, assim, de pais que abandonam, as Exatamente. mães de filho com deficiência, assim, são 80%. Mas Exatamente. ele não foi assim. E eu disse, ó, a gente vê que não dá como casal, vamos ser amigos para ele ter os melhores pais. E Sim. assim foi, desde sempre. Desde que Fernandinho tinha, acho que antes de fazer 2 anos, a gente se separou e eu com o Fernandinho na semana, ele fica no final de semana. Se for trocar alguma coisa, a gente sempre combina. Pronto, hoje mesmo ele já falou comigo que ele pega a Fernandinho na escola dia de sexta. Ele, ó, pega ele hoje, amanhã eu pego ele aí. Pronto, tudo certo. A gente sempre combina. E quem ganha é a criança, Com que certeza. nunca viu Mas essa nada de semana. ruim, Pode falar. nunca viu nada de ruim, e tá sempre com os dois, aproveita tudo, aproveita as duas famílias, os avós de Exato. parte de pai são apaixonados, os avós de parte de mãe são apaixonados, todo mundo é louco por ele fica aqui lá e ele adora. Não, e é importante você falar isso, porque essa semana eu vi até um stories que você colocou, falando: o pai dele tá vindo buscar ele para levar ele no médico, e pai não é rede de apoio. E eu achei extremamente importante, porque assim, isso não falando só de crianças atípicas, tá? Vamos falar de um De universo todos. de toda a maternidade e paternidade. Do quanto é importante o pai ser presente, independente de não estar casado. Porque realmente o pai não é rede de apoio, é obrigação dele levar ele no médico. Exatamente. É E obrigação quando dele eu acompanhar essas coisas. Exatamente. E quando eu posto, eu não estou postando para crianças com síndrome de Down. E as pessoas, muitas mães que não têm filho com deficiência, me seguem e falam sobre isso. Como aprendem com a leveza da maternidade. Sim, Porque toda maternidade tem a sua dificuldade, com certeza. independente de ter deficiência. Então, assim, quando eu escrevo, quando eu posto, não é sobre deficiência, é sobre maternar. Que Uhum, a gente, não é romantizando, mas é entendendo que o amor realmente deixa tudo mais leve. Quando você faz com amor, exatamente. você vai fazer mais feliz. E quando eu postei isso, foi porque eu também estou um pouco doente, minha voz não é assim, não é tão fã. E eu disse, ó, pega ele aqui para levar para o hospital. Ele veio, levou para o hospital. Ele fez alguma coisa demais? Não, ele fez a Não, obrigação de pai. Rede de apoio é tio, avó, amigo, mas pai e mãe têm a mesma obrigação, o mesmo trabalho e o mesmo cuidado. E as pessoas confundem muito isso. Não, o pai ajuda. Não, gente, o pai não ajuda, não. O pai tem que fazer igual a mãe. Ah, mas ele é um pai exatamente. maravilhoso, é porque ele ajuda. Não, ele é um pai. Ah, ele só faz a parte dele. Exatamente. Olhando para trás nesses quase 8 anos, qual foi a maior dificuldade que você acha que vocês tiveram? Sempre que eu falo sobre dificuldade, entra naquela questão do medo da criança não sobreviver. Uhum. Quando ele tinha um mês, acho que um mês e pouquinho, ele pegou uma doença. é, Até hoje, eu não sei se foi pneumonia, se foi. Porque ele era tão pequeno e cada médico dizia uma coisa, mas Uhum. a gente ficou internado na UTI pediátrica e ele era muito novinho. E assim, a UTI pediátrica é de Ah, é horrível. arrebentar o coração. Porque, assim, são crianças de todas as idades. Então, eu via criança com câncer, gritando de dor e tal. Então, assim, para mim, foi o momento mais difícil, porque eu entrava ali toda hora e pedia a Deus, né, para abençoar ele, mas eu pedia por aquelas crianças, eu dizia assim, meu Deus, deveria ser proibido criança ficar doente. Então, assim, É. a dificuldade maior para mim é olhar meu filho quase morrendo, eu dizer, meu Deus, pelo amor de Deus, tira ele daqui, eu só quero ele vivo. Por isso que eu acho que a gente dá tanto valor à vida, tanto valor Sim, à vida. Quando você tem medo de perder a pessoa, porque, claro que a gente entende que a morte faz parte do processo, também que todo mundo tem uma missão aqui. E eu sempre consolo as mães que perdem o filho, só que dói demais. Então, assim, sim. eu acho que o momento mais difícil é quando ele ficava doente, quando ele ficou doente, né? Desse jeito grave, que eu fiquei com muito medo. Mas graças a Deus ele saiu. Depois já ficou um mês, eu acho, nessa época no hospital. Foi muito difícil. Caramba. Mas depois disso ele não teve mais nada assim de ficar grave, graças a Deus.
Claudinha, agora me fala uma coisa. Você, quando teve, depois de todo o diagnóstico, né, do Nandinho, vocês tiveram algum problema com convênio médico em relação às terapias? Como foi isso pra vocês? Ó, como eu acredito que seja em todos os estados, aqui em Recife, se você quiser terapeutas bons, de verdade, você é muito difícil achar no plano, assim. Então, eu fui na neuro, né, na neuropediatra com ele, Aham. e ela indicava os terapeutas. Ó, vai fazer agora físio, fono, TO. Essas, ela dizia às pessoas. E quando o plano não aceitava. Eu sou advogada, então, assim, o que mais tem é gente que judicializa. Todo mundo faz, assim, aqui é 90% faz com liminar. Então, o judiciário está abarrotado dessas ações. É, as pessoas, os planos de saúde também ficam. Eu já fui advogada do plano de saúde e é horrível também, porque Sim. para eles, muitas vezes, não tem como. Porque a gente sabe que é uma via de mão Ah, dupla. você já esteve do outro lado. Outro lado. E, Tá. assim, é horrível, porque o plano paga mal o profissional. Sim. Consequentemente, o profissional não vai querer atender pelo plano. A família não tem condição de pagar particular. E aí vira uma bola de neve, as pessoas vão judicializar e vai ficar naquilo. Eu não entrei na justiça porque o plano dele é empresarial. E aí tem várias pessoas no plano. E esse ia ser um transtorno muito grande para todo mundo. Aí já vai tudo associado. O Uhum. Instagram dele, pelo Instagram, ele conseguiu muita coisa, muitas terapias boas, Ai, que bom. muita. E, e, e fora isso, assim, eu ganhei muitos parceiros também de vida, né? Até hoje eu tenho Claudinho, que é o de psicomotricidade dele. Abraçou ele, assim, desde ele muito novinho e tá com ele desde sempre, assim, nessa parceria mesmo. Então, coisas que seriam muito difíceis para pagar, porque a gente sabe Sim. que por mês então, É. assim, graças a Deus eu fui conseguindo. E ele teve ótimos terapeutas, mas também teve a pandemia no meio disso. E aí? E a gente passou 2 anos em casa, sem nada, Sem terapia nenhuma. sem terapia Aí nenhuma. você teve que aprender a fazer as terapias Eu, com não, eu ele. digo logo, eu não sou terapeuta. Os terapeutas, quando querem brigar comigo, eu não sou terapeuta, viu? Eu faço aqui o que eu faço, é o que mãe faz. Então, assim, estimulo, sempre estimulei, agora do nosso jeito, Sim, cantando, porque a música para ele foi sempre um estímulo muito grande. Então, sempre cantando, sempre brincando de jeito leve, porque é um peso muito grande para a mãe carregar. sim. Você tem que criar, fazer toda a rotina de dar banho, comida, bota para dormir, educar, e ainda mais ser terapeuta. Eu sempre digo, mas ó, você não é terapeuta. Para não, porque senão a gente que vai precisar, né? De É. terapia. Você, como advogada, como que você vê? O que que você acha que realmente tem que melhorar nessa condição de convênio médico, médico e paciente? E, na verdade, o que deveria melhorar era o serviço público em Exato. geral sobre isso. Porque se as mães tivessem acesso, é, pronto, o SUS é maravilhoso, né? A gente tem que aplaudir que não existe no mundo um serviço como esse. Exato. Porém, a gente sabe que nessa questão de terapia está engatinhando ainda. Então, assim, se tivesse centros, né, para pessoas com deficiência, que já tivesse os médicos e o SUS, e os terapeutas, tudo seria muito mais tranquilo, porque realmente quem tem condição de pagar poderia ser até elevado. Não, você vai paga uma taxa, paga tanto, assim, para já compensar de quem não tem Sim, condição nenhuma. sim, Em relação aos convênios, eu acredito sempre que um entendimento, né, chegar num acordo, seria o melhor dos mundos. Mas isso não existe, porque, infelizmente, é o capitalismo. é. E aí, vamos para empresas que querem lucrar, pais que não têm condição. Então, assim, é difícil, difícil, porque a gente fica naquele meio. O que eu acredito é nisso. Eu acredito assim, que se fosse um sistema integrado e até os planos, os planos de saúde, se estivessem ligados, né, ao SUS para isso, porque aqui às vezes, pronto, o hospital particular atende Uhum. recebe pacientes no SUS e tal. Então, assim, se fosse integrado isso, seria muito mais fácil, muito mais Não, tranquilo. isso eu concordo. E assim, a gente até recebeu o Felipe, que é advogado e pai atípico também. Então, ele tem uma filha com síndrome de Down. E ele fala que, assim, as terapias, ele mesmo, como advogado, estava sem terapia, porque não tava, o convênio não estava liberando.
E aí ele falou o quanto a terapia ajudou a filha dele a esse estímulo e o quanto é necessário. Só que é essa briga que é de sempre, né? Isso acaba não mudando. E E aí assim, e o eu SUS sempre também não falo, uma briga ajuda. judicial é uma coisa tão desgastante, assim, tem famílias que eu vejo as mães, os pais perdendo a saúde por causa de Sim, uma briga judicial. Que eu conheço pais que o processo já chegou no STF. O STF já julgou favoravelmente e mesmo assim o plano descumpre. Se está na última instância do país que já julgou favoravelmente e mesmo assim o plano não cumpre, o que é que acontece para essa mãe? Ela só sim, perde a saúde. Então, assim, mãe doente de verdade, com problema no coração e tal, por causa disso, dessa judicialização que sem fim e mesmo assim sem resolver. sim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, o que que o dia da síndrome de Down, ele representa para você? Então, o dia 21 de março, pronto, esse mês para mim é muito especial, porque as pessoas dão mais visibilidade à Sim, causa, né? A gente tem voz, né, para falar, para mostrar. E eu sempre digo isso, o dia 21 de março foi escolhido 21 de março, porque são 3 cromossomos, né, no 21. Então, assim, 21 no 3. E a gente é um dia de luta mesmo, de visibilidade, para mostrar. é, a nossa força e a nossa normalidade, né? Que, tipo assim, sim, mostra que ser diferente é normal, minha gente. Eu sim, vou falar, mas eu trato a minha maternidade com a leveza de que eu trataria se ele não tivesse. Para mim, esse não me dá. É uma característica. Eu tenho, claro, que ter mais cuidado com a saúde, tem as terapias e tudo. Só que eu tento sempre tratar com naturalidade. uhum, Ele é uma criança como outra criança. Então, assim, esse dia é importante para a gente dar, para mostrar, para nos mostrar e mostrar ao mundo que a gente tá aí para dizer, ó, vai ter, e eu sempre digo isso, vai ter gente com síndrome de Down em todo canto. sim. Você já tinha convivido antes com alguma criança com síndrome de Down? Não, o máximo que eu convivi foi com uma prima das minhas primas, e assim, ela era uma pessoa que ficava dentro de casa, não ia para a escola, não tinha convivência social. Então, assim, a gente estava brincando, daqui a pouco corria dela, porque a gente não entendia, ela também não entendia, Hum, justamente pela falta desse convívio com a sociedade. Por isso que eu digo assim, sempre tem que estar em escola regular, tem que estar no meio de todo mundo, tem que estar no importante. parque. E é, quem não aceita, que vai ter que aceitar. Sim, com Eu certeza. não, eu não sei, eu acho que tu não sabe disso, porque faz muito tempo. Quando o Fernandinho tinha 11 meses, ele era um bebê, né? Uma prima minha postou uma foto com ele no Facebook. Uhum. Ela é jornalista e tal, e no Dia Internacional, para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Uma pseudo-blogueira daqui comentou xingando o Fernandinho, né? Comparou ele com cachorro, enfim, foi uma coisa assim, bem grave. Ele tinha 11 meses. Aí eu disse, ó, se meu filho não fala, eu falo por ele. E no outro dia eu fui na delegacia com a Globo, que eu já falei com a televisão, processei ela, teve audiência, teve tudo, né? Ela foi, lá teve a pena restritiva dela de direito, enfim. Mas o que eu mostro com isso, assim, o que eu digo, a gente vai estar nos lugares. Quem se incomodar, quem for preconceituoso, quem quiser fazer o contrário, que tem que sofrer as, as consequências dos seus atos. Uhum. Eu sempre vou mostrar meu filho, ele sempre vai estar em todo canto. E o que eu ensino a ele agora é para ele mesmo se defender. Sim, Fernandinho reconhece todas as pessoas que têm síndrome Down. Pode ser bebê ou idoso. Ele vê, eles têm Down. Tem Down. Ele ainda não sabe dizer exatamente o que é, porque ele é uma criança. Mas sim, já já ele vai saber e ele sim. mesmo vai falar por ele. Mas enquanto ele não falava, eu falei. E aí eu fui discursar na Câmara aqui, legislativa e tal. E falando sobre isso, assim, as pessoas pensam que internet é terra sem lei também, que podem falar o que quiserem, que podem xingar a gente de pouco, Exatamente. mas não é assim. E se fizer aqui mesmo você vai ser exposto e vai responder pelos seus atos. Então, assim, desde aí, ele ficou mais conhecido aqui por causa disso. Se você for no Google, quem for no Google pesquisar, síndrome de Down, blogueira, vai logo achar um monte de matéria sobre isso, porque eu fiz questão de expor. E, assim, ele não vai ser escondido, que era o que Sim. acontecia antigamente. As Sim, pessoas que tinham ciência ficavam em casa escondida. Então, assim, tem que exatamente. ter uma escola especial, separada. Não, ele vai estar na escola com os amigos dele que não tem, e os próprios amigos da escola são os que mais defendem ele. E Ai, ninguém que nem chama ele de importante. feio.
Isso é muito importante, porque é esse convívio, e eu acho que assim, você se colocar e falar, não, aqui você não vai falar do meu filho. Peraí, porque se fosse qualquer outra coisa, se fosse um bullying numa escola, a mãe ia bater de frente. E por que você não poderia, né? E eu acho que assim, as pessoas elas precisam entender que isso é uma normalidade. A gente tá num convívio que é natural, precisa estar todo mundo junto. Você teve alguma referência de alguma influenciadora, quando você descobriu o diagnóstico? Você foi seguir outras mães com filhos com síndrome de Down ou não? Não, na época que ele nasceu, eu não lembro de nenhuma pessoa assim que eu segui, mas eu tinha aqui em Recife, eu tinha estudado com um pai que tinha uma filha com síndrome de Down, é, e outra amiga que era assim, amiga de amiga. Então, assim, você quer os contatos dos pais que já Sim. tiveram, já passaram por alguma coisa assim. E aí eu falei com eles dois, mas assim, na internet mesmo, eu não teve ninguém que eu falei, que eu olhei. Por isso que eu tive muita vontade também de fazer o Instagram dele. Que eu Não, queria isso é muito mostrar importante, você a dá rotina. voz a ele, educando ele dessa forma. A gente viu a filha da Isabela Ive, a gente convive com ela, e a Isabela, a gente falou sobre isso também, do quanto é importante você mostrar como que é o dia a dia, porque as pessoas acham que é uma vida de outro mundo, e não é, é uma vida normal. Normal, exatamente. Exato, Ele não, vai isso ter é muito importante. a agenda é um pouco mais cheia, mas, Sim, mas fora isso, assim, de resto, tudo igual. Eu não vejo assim, mas é o que eu falo também, sempre. Claro que tem pessoas que nascem com outras doenças, têm comorbidades sim, associadas, e aí vai precisar de tratamento, sim, desse cuidado maior. Mas no caso dele, a gente não, assim, como ele não nasceu com problema no coração, então ele faz os exames de rotina mesmo. Não sim. tem nada diferente. E como foi essa você chegou a ter alguma conversa mais explícita com ele? Tipo: "Olha, você tem síndrome de Down". Como foi essa, como tá sendo, né, essa educação com ele? Ele tá agora que ele me vê muito falar, né? Tá. Ele tá aqui, assim, ele sabe, ele vê que eu falo muito, que eu dou entrevista, que eu falo nos lugares, ele vê isso. Vê os vídeos, muitas vezes tá do meu lado. Então, assim, ele tá começando a entender, mas ele ainda não sabe dizer, assim, o que é esse nome de Down. Ele é engraçado, né? Ele sabe que ele tem, ele sabe quem tem, Tá. mas tanto que na escola, na semana passada, ele viu uma criança com deficiência. Aí ele falou, mãe, ele tem Down, olha, olha. Aí veio me mostrando, né? Aí eu olhei. Aí eu disse, tem não, filho. Realmente, a criança tem outra deficiência, mas eu não sei qual é. Só que como ele tem um Ah, rostinho diferente, aí ele achou que tinha, né? Aí se ele tem alguma deficiência, eu falei pra ele tem alguma deficiência, mas eu não sei qual é. Entendi. Então, o rosto não é não, mas o corpo é. Assim, ele ainda não sabe. sim, Vem cá. Ele ainda não sabe, mas ele sabe que ele tem. E ele sim. sabe que, independente de ter, ele é igual a todo mundo, que ele tem que ser respeitado. Exato. Aí o outro lado, que ele se acha lindo, maravilhoso, perfeito, enfim. Tudo isso o que eu acredito assim, que a gente tem que fazer com a criança é empoderar. Então, assim, Uhum. como é que não vão falar dela? Quando ela se achar, Exatamente. independente de ter ou não. Então, assim, como ele se acha muito maravilhoso, ninguém vai falar que ele não é. É, exatamente. E teve algum momento do Nandinho que mais te emociona nesses quase 8 anos? Todos. Eu sempre digo isso, que quando você tem um filho com deficiência, tudo demora um pouco mais, né? Ele demora mais a andar, demora mais a falar. Às vezes também tem crianças que nem falam e tal, mas se ele falar uma mãe, pronto, a mãe já se emociona. É isso, acho que a gente dá mais valor a coisas pequenas e assim, qualquer coisinha. Então, tem hora, pronto, posso dizer assim, coisa que me emociona, que às vezes, para alguma pessoa, poderia ser uma coisa pequena. Aí eu chego na escola dele. Ele está sendo abraçado e beijado por todo mundo. E eu já fico com vontade de chorar. Aí eu pego o celular para filmar, assim, meu olho enche de lágrima. Aí, meu Deus, porque ele é muito amado, muito amado. As crianças parando. Eu passo, às vezes, 20 minutos só num corredor. Porque vem criança correndo abraçar ele, aí outra vem, e outra vem. E aí ele chegou para mim. Eu sigo ele no Instagram, eu vejo tudo. E assim, isso me emociona, porque tudo que uma mãe quer é que seu filho seja bem tratado Com onde ele certeza, estiver, com independente certeza. das características. Então, assim, ver ele sendo amado é o que hoje em dia mais. Porque o que a gente quer é isso, que nosso filho seja amado, que ele esteja lá incluído e seja feliz. Ele me pediu, mãe, eu quero ir para a escola, porque eu quero ir para a escola. Então, assim, eu sei, tá tudo certo, porque ele quer estar lá.
ele quer estar com as pessoas. Então, assim, tá tudo certo. Isso é tão bonito, porque realmente é isso. A gente vê nossos filhos sendo bem tratados, não tem coisa melhor, né? É o que a gente gostaria que fizessem com a gente gostaria que a gente cuidasse, que as pessoas olhassem para ele como a gente olha também, né? Exatamente, exatamente. Você olhar, é isso, eu olho assim, ele tá lá, é como se eu estivesse ali, que ele tá se sentindo protegido e cuidado e amado, que é tudo que a gente quer. Exatamente. Qual é a característica do Nandinho que você mais gosta? Ah, o humor dele, ele é muito engraçado, muito assim, ele solta cada coisa, ele fala de mim, ele é muito engraçado, muito, muito. Aí, mas ele é igual a todos, mas eu acho que eu não me enxergava assim, e hoje, olhando para ele, ele é muito engraçado, muito espontâneo. Sim. Mas eu acho que isso é uma característica que eu vejo de vocês dois, né? Vocês são muito. O sorriso de vocês, a É, felicidade que vocês passam é uma coisa muito contagiante mesmo. Isso é tão importante. Eu acho que assim, a criança ela nascer, ela conviver num ambiente feliz é é, outra coisa, né? A é. criança você vê que Ele fica é uma muito energia feliz. diferente. Ele chega Exatamente. em casa, às vezes ele tá em outro lugar, ele chega em casa, ufa, cheguei no paraíso. Cláudia, Assim, agora me você fala uma. vai ser feliz. Exatamente. E como ficou a Cláudia mulher depois da maternidade, depois da descoberta do diagnóstico, A com Cláudia tudo? Pagodeira. Eu sempre A falo Cláudia isso, que Pagodeira. fã de Belo. Eu sempre falo Amo! isso. Eu digo assim, que tudo também tem a fase. E quando até 2 anos, ele mamou e tal, e ele parou de mamar por ele mesmo, mas até 2 anos eu fui só mãe. Só mãe. Por isso que quando as mães ficam também muito angustiadas, então, eu disse, calma, tudo tem seu tempo, porque Sim, realmente passa rápido. Então, assim, eu aproveitei os 2 primeiros anos dele, eu era só mãe dele. tá. E quando ele estava maiorzinho, né, com 2 anos e tal, eu voltei a ser eu. E eu sou, você me acompanha no Instagram, eu Sim, vivo tudo de verdade. Eu sou mulher, sabe? Eu me cuido. E é engraçado que teve uma polêmica esses dias no Instagram dele, que as mães, várias pessoas, eu tava gravando áudio, gravando vídeo, lavando prato, e disseram, você lava prato? Nem parece. Eu pensei que você não fazia nada em casa, que sua unha é bem feita. Eu faço tudo em casa, minha gente. Eu lavo prato, lavo roupa, enfim. As coisas não se lavam sozinha. Eu não tenho babá, não tem ninguém que trabalha aqui em casa. Então, assim, tudo é a sim. gente. É, e aí, é isso, voltei a ser eu, porque é muito importante estar bem para cuidar de alguém. Não importa, Exatamente. não adianta você só estar naquilo, estar naquilo, estar naquilo, sem se reconhecer. Então, assim, eu me reconheço e eu me vejo quando eu saio com minhas amigas, quando eu converso com elas, quando eu estou bebendo minha cerveja, quando eu estou num pagode, assim, ele sabe que eu amo. Alexa, toca belo para minha mãe. Então, assim, Eu vou então, fazer o assim, Fernandinho ensinar o Vinícius a fazer isso. ele fala, toca bela, minha mãe gosta. E assim, eu sou muito feliz vivendo minha vida. Aí todo mundo fala, ah, mas eu não fico com saudade dele, não, quando ele tá com o pai. Gente, é muito importante esse afastamento também. Se você pode, aproveita. Tem mãe que não Exatamente. pode realmente. Eu acho que você vai meio que surtando, assim, de viver só aquilo. Porque a gente tem várias coisas dentro da gente, a gente tem várias faces. Então, assim, eu sou advogada, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer outras coisas, eu gosto de estar em outro ambiente, gosto de pensar outras coisas. E sempre que eu estou longe dele, eu volto muito melhor para ele. Porque Sim. eu descansei, porque eu fui feliz, porque eu me diverti. Sábado eu fui para uma festa que eu bebi como se não houvesse amanhã e pensei, meu Deus, não sou mais jovem. Depois eu estava doente. Mas É, como eu fico feliz de sair, de me divertir, é isso, assim, de perceber, pronto, de namorar e tal, assim, porque Cláudia, não, hoje em dia eu tô solteira, mas eu fico pensando, eu quero só estar com alguém para apresentar ele, mostrar ele, se for uma pessoa muito massa. Se não, sim, é melhor tá sim. só, porque eu sei que a gente se basta, sabe? Eu fico pensando Exatamente. assim, que as mães ficam nessa também, porque tem que ser casado, porque às vezes em relacionamentos frustradíssimos, mas por causa do filho, isso é muito pior. O filho vê como você tá triste. Então, assim, eu Sim. mostro a ele que eu sou feliz, porque realmente eu sou feliz. E ele vê que eu sou feliz. Aí ele diz, Não, é mamãe, tu tão não importante. digo mesmo, né? Aí eu disse, demais. Mas é tão importante o que você falou sobre lavar a louça, sobre cuidar. Eu vi outro dia você postando que você estava, ele estava lavando louça, né, te ajudando a lavar a louça. E eu acho importante, você insere ele na sua vida, né, você insere ele nesse contexto, ensinando ele a fazer as coisas
normais que todo mundo faz. E aí, eu acho que isso é um aprendizado tão grande para ele como pessoa, como vida, porque daqui a pouco, não é porque ele tem síndrome de Down que ele não vai poder morar sozinho, que ele não vai poder namorar, que ele não vai poder casar, ter filhos, e por aí vai. Então, eu acho que tem várias coisas que podem Exatamente. acontecer nisso. Exatamente. E se a gente faz uma terapia pensando, ai, vai ser meu bebezinho eterno e tal, já tá tudo errado, porque assim, a Sim. TO já é para isso, ele tem autonomia e tem independência, e ele poder fazer e se cuidar e se virar, né, fazer as coisas só para ninguém é feliz sendo dependente, independente da condição. Dentro da sua condição, tem gente que não realmente não, tá numa cadeira de roda, não vai conseguir mexer mais aí, do jeito dela, vai ter o momento Exata, dela de privacidade, com de certeza. independência, que eu acho que é muito importante ensinar. Ele me vê fazendo, ele faz, e ele vai entendendo que aquilo é natural e que ele tem que fazer, até porque eu digo, você tem que fazer, viu? Não, lógico que assim, vamos colocar que a gente está colocando sobre a condição do Fernando, né, do Nandinho. Sim, Lógico que a gente sabe que outras crianças, outras pessoas que têm síndrome de Down, às vezes não têm a mesma, sim, tem algo sim, eu sempre diferente, falo isso. tem uma comorbidade Isso, maior e por aí vai, mas a gente está falando isso. dele, do que ele consegue fazer, né? Exatamente. Então, assim, quando você vê, eu sempre falo isso, o potencial dele, pronto, na escola. Ele não é muito bom em matemática e português, mas ele é maravilhoso em teatro, em artes, em ciências. Então, assim, vamos explorar no que ele é bom. E a escola Exatamente. faz isso. Então, vamos explorar do que a pessoa é boa. Eu Sim. sou péssima em matemática. Então, Então, mas eu eu vou acho que é explorar assim, não e é pela vamos. deficiência, né? É pelo que realmente, Sim, porque sim, eu acho que é isso para todo mundo. A gente precisa pegar o como que deveria realmente a ser. pessoa é boa e vamos investir nisso. Vamos fazer ela ser melhor Exatamente. ainda. Exatamente. Exatamente. Você falou do Isso. pagode, eu sou pagodeira nata, amo o Belo, mas na minha casa, depois da gestação do Vini, começou a tocar só louvor lá em casa. Aí meu marido coloca só louvor. Aí eu falava assim: Senhor amado, cadê os pagodes dessa casa? Porque eu vim morar no Rio de Janeiro, paulista morando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tudo tem pagode. De repente, a minha casa não tinha mais. Aí eu olhei para ele e falei: E aí, meu filho, cadê os pagodes dessa casa? Aí ele arrumou o louvor do pagode. Aí eu falo: Tudo bem, você pode ouvir teu louvor do pagode, mas meu belo não vai morrer nessa casa, não. Ai, É, meu Deus. mas eu E acho que é agora. isso, é trazer essa alegria de viver, que eu vejo, e as pessoas falam isso para mim, poxa, mas o Vini ama música, pô, ele fica numa felicidade cantando, dá um microfone, dá um pandeiro na mão dele, nossa, ele tá enlouquecido. Eu falo, mas é isso, é o exemplo que a gente dá. A minha casa é música o dia inteiro. Então, esse exemplo e essa felicidade passa para a criança. Eu E acho que a isso é o mais gente, importante. assim, o nosso encontro aqui, né? Quem promoveu o que é o Recife, que toca cavaco, eu conheço ele Exatamente. porque eu produzia bandas aqui de pagode. Olha. E eu produzia uma banda que ele tocava. E ele foi morar aí e ele disse, ó, veja, como são as coisas. Eu sempre penso assim, da gente ser a gente, da gente ser o que a gente gosta, que aí a gente vai criando laços com pessoas Com que a gente certeza. tem afinidade e vai conhecendo outras pessoas. E aí, daqui a pouco a gente tá no show de Belo, porque a gente É, vamos marcar esse show, pelo amor de Deus. E Agora é isso, falando em. assim, Pode falar. de viver, entendeu? Eu penso assim, eu tive filho, mas eu continuo viva. As pessoas, Exatamente, entendeu? exatamente. Falando em música, tem alguma música que marca mais a vida de vocês? Fernandinho tá na fase TikTokzeiro. E é só funk. Ele gosta muito de funk, mas, assim, música é o que marca. Acho que todas as músicas que a gente escuta junto, a gente ama tudo. Assim, tudo. Não tem uma música que eu diga, essa música marca a gente, porque realmente ele é eclético demais, tudo de fases. E hoje, Sim. agora tá na fase do funk, então eu não posso nem dizer uma música que ele quer bota a mãozinha na parede. Claudinha, agora deixa. A gente está indo mais para o final do episódio já. Queria te perguntar uma coisa. Nesses 8 anos, né, de vida com o Fernandinho, como você enxergava a maternidade atípica e como você enxerga hoje? O que você vê que mudou na cabeça da Maria Cláudia? Eu acho isso tão louco, porque como eu não tinha essa vivência, né, com pessoas com deficiência, eu não conseguia nem imaginar como era uma maternidade atípica. E o Uhum. meu pai, ele é professor de educação física, hoje em dia não trabalha mais com isso, mas ele dava aula para crianças com deficiência, deficiência visual, síndrome de Down. Então, quando eu tive Fernandinho,
ele ficou arrasado, porque na cabeça dele e no memória, ele viu aquelas mães sofrendo, Hum. levando os filhos naquele sofrimento, naquela dor, aquelas mães que passam por coisas horríveis e não tinham voz, e não tinham vez, e não tinham, então, assim, não eram mais mulheres, elas só eram a mãe daquela pessoa com deficiência que sofriam. Tá. E aí eu comecei a entender, por que meu pai tá assim? E eu comecei a entender, ele estava sofrendo já pensando naquilo que tinha acontecido na vida dele. E Sim. aí eu mudei, desmistifiquei tudo que ele viveu, tudo que ele pensou. Eu disse, pai, ó, eu sou mãe, eu sou essa mãe. Eu sou Cláudia, eu vou ser igual. E assim, ele acha a Fernandinho o máximo de tudo, ele e tal. E me vê como uma mãe, assim, uma pessoa, eu sou a mesma Cláudia, melhorada, uma versão Sim. melhorada. Então, assim, o que eu imaginava de maternidade atípica, nada. Porque eu nunca tinha convivido com nenhuma mãe. Tá. E pelo que as pessoas que tinham convivido pensavam que ia ser sofrimento, foi tudo o contrário. Que é uma leveza e essa alegria. Que bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas nesse dia tão importante. Vou deixar. Vem cá, gordo. Agora, aqui do meu lado. Mãe, Vem aqui. dá? Vem aqui. Me dá? Vem cá, vou te dar. Não. Vem cá, pra ver. Olha, tá bravo. Vem cá. Eu vou deixar uma mensagem contigo do lado. Olha, 8 anos Não. de teimosia. Então, o que eu falo para as mães? Vem cá para você aparecer. Vem Vem cá, cá. Nandinho. Olha, tô te chamando. Vem. Aí tu chamou bem mesmo, que bicho safado. Fácil. Chega bem. Você tá Pô, aqui. você aparece nos stories ali, brincando, dançando. A gente quer ver você. Curtindo de boa. Ó, assim, sempre que eu deixo, que eu dou recado é viva cada dia, como se fosse o último, e viva cada momentinho, sem pensar no amanhã, no futuro. Porque na minha cabeça, eu nunca imaginei ele assim, desse tamanho, sendo isso, tirando onda. Mas quando ele estava naquele pacotinho, eu aproveitava e vivia aquele momento. Quando ele estava na UTI Neo, eu queria só estar agarrando ele, estar ali. Então, assim, viva cada dia. Seu filho é muito mais do que a síndrome de Down. Seu filho é muito mais do que uma deficiência e muito mais do que as limitações que vão botar para ele. Ele é uma pessoa como qualquer pessoa, é o quê? Maravilhoso, Maravilhoso. Perfeito. Eu gosto da comida. Mas bonito, maravilhoso. inteligente, Lidando. Inteligente. estudioso, Estudioso. cheiroso Maravilhoso. E amoroso. e amoroso. E ele muito é feliz, né? muito feliz. E ele vai ser o que é isso, ele vai ser o seu reflexo. Então, seja feliz, se cuide, se ame. Faça, sempre digo às mães, faça terapia para se entender e viver como mulher antes de ser mãe. Seja você. Veja o que você gosta, não deixe de fazer as coisas que você gosta. Assim, eu sei que para muita gente é muito difícil por causa de todas as limitações que tem, até a questão financeira e os horários e tal. Mas, assim, o que você puder fazer por você, faça, para você estar melhor, para cuidar de alguém. Aquela historinha do avião. Caiu a máscara, bota primeiro em você e depois em quem está do seu lado. Então, se cuide antes de cuidar do seu filho, porque você bem vai cuidar muito melhor dele, né? Com certeza. É. E a gente é o quê? Legal. E feliz, Feliz. muito feliz. Nandinho, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de dançar, Cantar, cantar, ficar de boa, jogar bola. pegar bola, se tem uniforme. Tá no negócio de futebol agora, né? E o que você E quer tua mais festa de gosta? E o que você mais gosta na sua mãe? Bem, porque ela é muito linda, né? O que é que tu gosta em mim? Ah, quando ela foi dar comida. Isso é Ama comer. importante. Isso é bem importante. Isso é importante. Ai, gente, queria muito agradecer, muito mesmo. Obrigada por vocês aceitarem participar. Obrigada, Nandinho, por você deixar sua mãe participar e contar um pouquinho da sua história. Acho que esse episódio é muito importante. E é isso. E a gente vai fazer, e a gente vai se aproveitar e vai pro show de Belo. É. Eu puxei dela, eu e Vou. ela, né? Não, eu também vou. E você muito bem. Ela e você. Para o de melão.